E sobre esse movimento do Celso de Mello na saída dele, enfim, colocou em plenário aí a análise da questão do depoimento presencial ou não do presidente Jair Bolsonaro, prorrogou a investigação na Polícia Federal sobre a interferência do presidente justamente na instituição da Polícia Federal. E nós temos aí, vislumbrando já a saída do ministro da Corte. O que se espera dessa reta final de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, hein? Só lembrando que a saída está prevista para o dia 13, portanto, semana que vem a gente tem mais uma semana de ministro Celso de Mello à frente do Supremo Tribunal Federal, né, dos julgamentos no Supremo. Então, ele faz esse pedido para tirar o julgamento que investiga a interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal da pauta virtual, a decisão sobre um depoimento presencial ou não, para colocar isso em discussão como uma última cartada, como um último processo, como um último debate dele ali no Supremo Tribunal Federal, aparece, né? Então, a questão é o seguinte, o ministro Celso de Mello, o último dia dele é de amanhã a 8 dias, né? Então, terça-feira da próxima semana é o último dia dele como ministro do Supremo. O que ele pediu foi que o presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, bote em julgamento o processo do qual ele é relator, que tem a ver com supostas interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ele, como a Alana contou, ele na semana passada, ele solicitou a retirada do caso. O caso estava no plenário virtual, em que os ministros simplesmente continham uma posição, a publicavam virtualmente, né, a divulgavam virtualmente. Ele pediu que isso fosse retirado do plenário virtual, porque ele quer fazer a leitura de viva voz do voto dele. E o que se espera é que ele vai fazer um voto absolutamente agressivo ainda mais agressivo em relação ao presidente da República do que tem acontecido até agora na sua trajetória, né? O ministro Celso de Mello, ele é, digamos assim, o líder da bancada anti-Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, né? Ele tem horror ao presidente e eu não sei se ele qual é o resultado, quais as conclusões dele, mas o que se espera, assim, dado o estado de ânimo que ele sempre teve em relação ao presidente, é que ele peça a condenação do presidente por interferências na Polícia Federal, muito embora até agora, ao que se sabe, não tenha surgido nenhum fato que autorize ou que, como é que eu diria, que confirme a acusação do ex-ministro Sérgio Moro, né? Aí as coisas que eu tenho ouvido são bastante preocupantes, assim, para o presidente. Diz que ele pretende fazer um discurso que um ministro do Supremo me falou, que a expectativa é que o discurso era devastador em relação ao presidente. Parece que ele se propõe a fazer comparações ainda mais duras do que já fez até agora. É bom lembrar que o ministro Celso de Mello já comparou o presidente Bolsonaro a Hitler, ele já comparou os eleitores do Bolsonaro, os seguidores do Bolsonaro, 57 milhões de pessoas, de fascistoides, né? Chamou de bolsonaristas fascistoides. Ele tem uma atitude muito agressiva em relação ao presidente, e o que se espera é que esse canto dos cisnes, é como se diz, é como é o grande finale, né? O fechamento, o fecho da sua trajetória como ministro do Supremo transcorra dessa maneira. Ele quer marcar as despedidas com uma denúncia, com acusações e denúncias contundentes contra o presidente da República. É essa a expectativa. Pode ser que a expectativa se frustre, mas, olha, é o que não encontrei ninguém que disse, não, ele vai ser elegante, ele vai pegar leve. Não encontrei ninguém que diga isso. A expectativa é a pior possível do ponto de vista da agressividade do voto do ministro Celso de Mello. Ele tem uma história que não recomenda esse tipo de expectativa. A história para trás mente, né? Como dizia o personagem do Eurico Paraguaçu, o personagem de Dias Gomes, para trás mente. O ministro Celso de Mello sempre foi conhecido pela ponderação,
pelo equilíbrio, pela qualidade jurídica dos seus votos, etc. E não por sentimentos de ordem pessoal, de malquerência. Nunca não há história ou histórico de qualquer tipo de atitude dele nessa direção. Mas o voto dele, nesse caso aí, a expectativa é muito ruim aqui em Brasília. Lembrando que o que está em questão é o depoimento presencial ou não. Tem uma polêmica envolvendo o Código de Processo Penal, se o presidente pode responder por escrito ou não. O ex-presidente Michel Temer já passou por uma situação muito parecida em que respondeu às perguntas da Polícia Federal por escrito. Então, por que o presidente Jair Bolsonaro deveria ser obrigado a fazer pessoalmente, né, responder as questões da Polícia Federal? É isso que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux, que agora preside a corte, vai decidir se essa discussão vai acontecer antes da aposentadoria do ministro Celso de Mello na próxima terça ou não. Cabe a ele colocar esse assunto em pauta, e, como disse o Cláudio Humberto, a expectativa é por um voto muito duro. O ministro Celso de Mello defendeu que o presidente tivesse que dar explicações pessoalmente, argumentando que ele não pode ser tratado de forma diferente com relação a outros investigados na mesma situação. Mas muita gente criticou essa decisão também por ter já uma decisão anterior em relação ao ex-presidente Michel Temer. Então, nós vamos assistir cada detalhe dessa sessão com bastante atenção. Já um voto, né, que opina pelo depoimento por escrito do presidente, o voto do ministro Marco Aurélio. E assim, o que é que não tem como, não é razoável supor que o presidente do Supremo negue isso ao ministro Celso de Mello, negue o agendamento, né, a pauta do julgamento. O julgamento será pautado, não se sabe ainda se ainda esta semana, enfim, mas tem que ser até segunda-feira, né? Talvez até terça-feira, não sei se na própria terça, mas não pode negar isso, acontecerá de fato. Não se pode negar isso a um ministro que é decano da corte, né? Se ele pediu para ler o seu voto. Então, a expectativa que há é o seguinte: eu conversando com gente do meio, o que eles me dizem é o seguinte: é grande a possibilidade de o presidente do Supremo abrir a sessão, dar a palavra ao Celso de Mello, e ele passar 2, 3 horas falando, esculhambando com Bolsonaro, e depois encerra a sessão, porque com algum pedido de vista, né? Porque certamente esse caso será interrompido por pedido de vista de outro ministro, né? Não se espera que no mesmo dia em que o ministro Celso de Mello vai expor a sua posição, nesse mesmo dia o julgamento se conclua. Até porque o ministro Celso de Mello não é conhecido exatamente pela objetividade, né? Os votos dele são muito longos, são votos prolixos, mas votos muito bem feitos, muito bem elaborados. Ele é um cultor da boa língua e tal, então ele está, enfim, aquela coisa que vai virar livro, sabe? Aquele voto que vai virar livro, né? Então ele está cuidando, está burilando cada linha, etc. Então, mas a expectativa é essa, é que o julgamento, a definição, se o voto o depoimento será presencial ou será por escrito, não será adotado na mesma sessão.